Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 3 de agosto de 2026. Nesse horário das 16 horas, das segundas-feiras, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a terceira parte, né? No capítulo 12 da perfeição moral. Hoje vamos iniciar o estudo da questão 893. 893. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, pedir ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada e que nós possamos continuar trabalhando pela nossa renovação, pela nossa melhora, né? Para que a gente possa finalmente nos tornar espíritos melhores e assim podermos proporcionar ao Pai uma ajuda melhor, porque o Pai espera de nós, precisa de nós, né? São muitas as pessoas necessitadas e se nós realmente buscarmos nos renovar, nós poderemos auxiliar o nosso mestre, o nosso Pai, com mais eficiência. Que o Pai nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Primeira pergunta que Kardec faz do capítulo 12 da perfeição moral. Pergunta 893. As virtudes e os vícios. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Quer dizer, virtude é coisa boa. Então, todas têm seu mérito, porque todas indicam progresso. Se você tem uma virtude, quer dizer, você está caminhando para frente, né? Quanto mais virtudes você tiver, mais você caminha para frente. Então, todas as virtudes são importantes, todas têm seu mérito próprio. Virtude sempre que a resistência voluntária é o arrastamento dos maus pendores. Então, quando você faz aquele esforço por se melhorar, para não cair em tentação, isso é uma virtude, né? Então, toda vez que você busca uma coisa boa, isso é uma virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, toda vez que você se sacrifica, que você renuncia a alguma coisa pelo bem do próximo, né, isso torna mais sublime a virtude. A mais meritória, quer dizer, a virtude mais meritória, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, toda vez que você está ali, né, procurando servir ao seu próximo sem esse, essa é, vamos dizer assim, a mais meritória, né? A mais meritória das virtudes. É aquela que assenta, que é quando você procura ajudar alguém sem interesse para você, só visando o quê? O bem-estar do próximo. Isso é a mais meritória das virtudes. 894. Pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria, vencem. É aquela coisa, né? Tem pessoas que estão sempre procurando fazer o bem, sempre procurando ajudar, auxiliar o seu companheiro. Já tem outras que, quando você diz assim, fulano,
Vamos até lá para ajudar fulano. Aí pensa, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se fazer isso não vai trazer para mim algum prejuízo. Deixa eu ver se fazer isso não vai trazer para mim nenhum incômodo. Deixa eu ver se fazer isso não vai atrapalhar alguma coisa para mim. Porque tem gente que tem, às vezes, até um convite para fazer alguma coisa. Mas aí ele fica analisando se, quando ele for para cá, se bem, não vai ter nenhuma para ele, entendeu? E muitas vezes, o que ele faz? Ele acaba deixando de fazer. Acaba de deixar de fazer. Então, por exemplo, alguém diz assim, poxa, olha, tem um trabalho lá na minha casa espírita do domingo, a gente vai servir umas quentinhas, né? Você não quer ir lá participar desse trabalho? Aí a pessoa, domingo, peraí. Ih, mas domingo, domingo tem um problema, tem isso aqui, não sei o que lá. Aí eu acho que domingo não vai dar. Então, sábado, que tal? Vamos sair sábado. Pô, não pode ser no outro dia, não, que sábado é fim de semana, a família se reúne, tem um almoço. Não, terça-feira. E terça-feira. Entendeu? Mas não tem gente que é assim, ó. Tem gente que é assim. Eu já lidei com pessoas assim. Que sempre aí você fica, tá, tudo bem. Aí você fica, quanto que dá para você? É para mim, eu acho que dá. Aí você marca, quando chega na hora, a pessoa não aparece. Entendeu? Então, tem pessoas que são assim. Né? Ele diz que terão tanto mérito, muitas que se veem na contingência de lutar contra a natureza, que lhes é própria, e a vencem. Né? Então, quando a pessoa consegue lutar contra a própria natureza, que é aquela natureza que está sempre assim, ó, cortando o caminho dela, e vence essa situação, o mérito dela é tanto quanto aquela outra que faz as coisas espontaneamente. Que o importante é que você faça, porque obstáculos sempre vão existir. Claro que sempre vão existir, mas a gente tem que saber superar os obstáculos. Superar os obstáculos. Não, eu vou fazer. Ah, não, isso aí eu resolvo depois, eu vou fazer. Sabe? Se você. Eu vi até. Eu vou até mandar para vocês, achei muito interessante. Um rapaz, um influencer. Esqueci o nome dele, Joe, não sei o quê. E ele falou, ele fez um vídeo deve ser 3 minutos assim. Chegou, eu vou ver se eu salvei, mandar. Que ele acorda de madrugada para caminhar. Né? Então, ele acordou de madrugada para caminhar. De madrugada, assim, 4h30, 5h da manhã. Aí aquela coisa, né? Ai, meu Deus! 3, 4 minutos, mas por que eu inventei isso? Vou levantar. Aí levantou com aquela má vontade. Botou a roupa, foi para a rua, caminhando, né? Aí reclamando da primeira vez, mas toda hora ele disse: não, eu vou conseguir. E aí ele foi. Aí correu, fez o exercício no primeiro dia contrariado. Contrariado porque que ele tinha inventado essa moda de caminhar 5h da manhã. No segundo dia, ele foi, ainda contrariado. Terceiro dia, ele foi, ainda contrariado. No quarto dia, ele já foi mais disposto. No quinto dia, mais disposto. E assim, ele está fazendo a caminhada sempre. Então, ele fala sobre isso. Vai dar aquela preguiça. Vai tentar isso. Ele diz: vai, vai. Se aquilo é importante, abre mão das outras coisas, arruma vaga para outro dia, se obrigue a ir. Porque se a coisa é boa, no caso uma caminhada é bom, se a coisa é boa, vai trazer benefício para você. E às vezes a gente diz assim, não posso, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho outro, eu tenho outro. Abre uma brecha no mundo, isso, tem aquilo, para encaixar isso, porque isso é bem importante. As outras coisas,
você vai direcionando para outros horários. Ele fala sobre isso. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo que é importante para a gente. Para a gente. Não é questão de dinheiro, é para a gente. Espiritualmente falando, energeticamente falando, para a saúde da gente, para a gente. Porque tem isso aqui, tem aquilo ali, tem que botar isso aqui no lugar, tem que botar aquilo ali no lugar, tem que botar aquilo no lugar. E aí você fica fazendo essas outras coisas que não vão te trazer resultado. E aquilo que é bom para você, como pessoa, entendeu? Como pessoa. Então a gente tem que fazer isso. E é o que ele fala desse vídeo dele, que eu achei muito interessante. Vou ver se eu acho, mando para vocês. Ele é um influencer, mas ele dá sempre essas mensagens muito interessantes, muito boas, sabe? Sobre autoestima, essas coisas assim. Aí, vou ler novamente a pergunta. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam repostos. Terão tanto mérito das que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Naquele que o progresso já se fez, ele não tem que lutar, porque a coisa dele é natural. Já sai espontaneamente. Esses lutaram outrora, lutaram do passado e não param. Por isso é que os bons sentimentos, no esforço, lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas, né? O bem se lhes tornou um hábito. Devidas são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, para aqueles que o bem já está instalado, para isso não tem esforço nenhum, porque ele sabe que aquilo é importante. E ele vai fazer. Não é que ele tem que pegar outras coisas que eram importantes e bote de lado. O bem é o mais importante para ele. Aí ele diz aqui, como estás longe da perfeição? Tais exemplos nos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Então, como nós ainda estamos muito longe da perfeição, a gente fica admirado com essas pessoas que estão sempre aí, prontas para sentar para toda obra. Elas não têm dificuldade. Elas não, vamos lá, eu deixo aqui e vou fazer outro, que o outro é mais importante. Né? Então a gente fica admirado, nossa, como é que essa pessoa está sempre pronta para fazer alguma coisa, para ajudar? Como é que ela está sempre ali? Né? Porque eles já têm uma conquista que nós não temos. Aí a gente sempre para pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de aceitar muitas vezes um convite que vem trazer o bem, principalmente para nós mesmos. A gente para pensar, ah, não sei, não, é o famoso coçar a cabeça. Ficar sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Lembra quando, eu acho que foi essa última menina que fez a palestra para a gente, ela contou a história do Divaldo, que o Divaldo, uma mãe, né, foi até ela falar com o Divaldo e ela queria pedir ao Divaldo para o Divaldo arrumar uma vaga para as crianças dela lá, né, na instituição. Acho que foi Flávia Pesarini, que falou sobre isso.
E aí o Divaldo falou: minha senhora, sabe, desculpe, mas eu não tenho vaga, não tenho mais vaga para encaixar criança nenhuma. E aí a Joana apareceu para ele e falou: é isso. Ele falou assim: trate-a com amor, escute ela. Você pode até não resolver o problema dela, mas se você ouvir ela, você poderá encontrar uma solução. E encontrou. Que, na realidade, ela não queria tirar as crianças da casa. Ela não queria internar as crianças. Ela queria que as crianças ficassem com ela. Em último caso, ela ia tentar internar. Mas aí o Divaldo teve aquela ideia, inspirado pela Joana, de ajudá-la financeiramente, ajudá-la com cesta básica, de modo que ela pudesse, né, durante um tempo, se sobreviver sem precisar internar as crianças. Então, às vezes, a gente de logo não. Para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho. Será que eu posso abrir mão de alguma coisa aqui na minha vida para fazer aquele trabalho ali, que é tão importante assim para mim? Então, a gente tem que, né, parar, pensar sobre isso. Então, ele diz aqui, ele está falando dos mundos mais elevados, né? Uma só intenção maligna seria uma monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar caridade na sua verdadeira acepção. Eu diz assim, é, surge uma oportunidade dessa, né? Mas a caridade primeiro eu tenho que fazer dentro de casa. Primeiro eu tenho que ser dentro de casa. É verdade. Mas tem pessoas que estão levando isso a um extremo tal que para tudo que a pessoa é convidada a fazer, usa esse argumento. Primeiro para dedicar. E por isso, ela nunca abraça outra coisa. Porque ela fica sempre naquela. Primeiro para dentro de casa. E a gente tem que saber administrar isso. Tudo bem, a gente vai ajudar a dedicar. Eu me lembrei agora de quem? Doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, uma época, ele era médico, eu não sabia, já estava nas suas segundas núpcias. E a filha dele estava muito doente dentro de casa. Ele morava aqui no centro da cidade, né, no Rio de Janeiro. Isso, final do século XIX, início do século XX. Ali no centro da cidade, que não é como é hoje, né? E a filha dele estava muito doente, muito cheia de febre. Devia ter uns 5 anos a menina. Cheia de febre, queimando de febre. E ele como médico, estava ali atendendo a criança. Tocaram, bateram na porta dele. Aí, uma senhora muito pobre virou-se para ele e disse assim: doutor Bezerra, eu moro ali na Saúde. Ele morava mais ou menos no centro da cidade. Quem conhece a cidade, não pensa assim, pensa no sentido de Rio Branco, Presidente Vargas ali, perto da Candelária, né? Mais ou menos assim. A Saúde é depois, não tem a linha central do Brasil? Não tem aquele túnel João Ricardo? É do outro lado. Hoje, para você ir dali, da Presidente Vargas até a Saúde, você tem que ir até a Central do Brasil, passar por ali do lado da Central, atravessar o túnel, né? Para ir lá para outro lado, que é a Rua do Livramento, Santo Cristo, tal, que é ali do pertinho, né? Em direção da Praça Maior. Tão perto assim. Imagina lá naquela época. Era muito mato, tinha muito mato, e estava chovendo. E a senhora foi pedir ajuda a ele. E isso já era tarde da noite, tipo às 10 horas da noite. E ela disse: meu filho está muito doente. Teu filho é muito doente. Né? Não tem, pobre, ela pobre. O senhor não poderia ter lá. E a esposa dele
Virou-se para ele e disse assim: esse caso está naquele livro, um dos casos do Dr. Bezerra, do Ramiro Gama. Poxa, a nossa filha está doente, com muita febre. Você vai sair agora 10 horas da noite. Olha para aquele lado ali da campanha da saúde, né? Hoje já é perigoso, imagina naquela época, né? Você vai para aquele lado, essa hora da noite, para atender o paciente com a nossa filha, cheia de febre, em cima da cama. Olha a situação. Qual a resposta dele? Virou-se para a esposa e disse o seguinte: minha querida, eu já mediquei a nossa filha, já cuidei dela, ela está medicada, está com febre dedicada em cima da cama. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz por ela. Inclusive, já pedi ajuda de Maria Santíssima, porque ele era muito devoto de Maria Santíssima. Agora, eu vou atender essa criança, que não tem ninguém por ela. Eu vou até lá, vou atender. Essa criança está muito doente. Não tem ninguém. A nossa filha, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Que situação, olha a posição. Qual de nós teria tomado essa atitude? Entendeu? Porque a gente fica naquela coisa. Não, primeiro a família, primeira família. Tá? Foi e fez tudo que ele podia fazer na família. Agora eu vou lá. Foi, atendeu a criança, medicou a criança, deixou os remédios, né, o chá, aquela coisa, né, que era o atendimento médico naquela época, que eu levava da malinha dele, os remédios, né? Atendeu a criança, foi embora, chegou em casa quase de manhã. A filha dele já estava melhor, tinha melhorado. Depois, essa senhora novamente voltou na casa dele no outro dia para avisar que o filho dela tinha melhorado. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica naquela coisa, não, a minha família, minha família, minha família, e a gente deixa de ajudar. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? E tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então ele fala aqui, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar caridade, na sua verdadeira acepção, ela vai perceber o quê? Que todos são da nossa família. Todos são da nossa família, né? E que nós devemos procurar ajudar. E realmente nos dedicarmos, para isso, ao bem, à caridade. Que isso é para a gente que está nessa caminhada, nesse momento, é o mais importante. Para nós que estamos nessa caminhada. Vocês devem ter sido posto de lado os defeitos e os vícios cerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? Qual é o sinal mais forte, mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Esse é o sinal mais característico da imperfeição. Quando a gente coloca o nosso interesse pessoal acima de tudo, acima de todas as questões. Por quê? Porque aí vem esse nosso interesse pessoal exacerbado, tá, gente? É o interesse pessoal exacerbado, ele vem a ser o quê? Parceiro do egoísmo, que está lá na questão 913, né? Que lá na questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, ele coloca o egoísmo como um vício. Qual se pode considerar radical? Tendo dito muitas vezes, diz os espíritos, é egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, o interesse pessoal, esse interesse pessoal exacerbado, ele é o egoísmo. Você pensa primeiro em você, segundo em você, terceiro em você, quarto também em você. Então, isso é egoísmo. Aí ele diz aqui,
Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a dura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um de bem. Tem um monte de gente por aí, né? Que o mundo fez estátua para ele, não é? Colocou o nome dele aí em vários monumentos. E hoje a história mostra que esses homens, na realidade, não eram de bem nada. Tanto que tem muito lugar aí derrubando muita estátua, né? Derrubando muito monumento por ali. Porque percebeu-se que esses homens não eram homens de bem. Aí ele diz aqui, mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Então, tem muita gente por aí que é considerado pela maioria da população como um grande benfeitor, né? Um homem de bem, com estátuas, monumentos, o nome na frente de alguns prédios. E quando você vai fazer uma análise sobre a vida daquela pessoa, você percebe, ele diz aqui, né, que a coisa não é bem assim. Personagens da história, então, tem um monte, né? Personagens da história têm um monte dessas condições. E foram considerados, oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas quando você vai fazer uma análise, você diz, meu Deus do céu, o sujeito, muitas vezes, né, é aquela nossa mania de ficar endeusando as pessoas. Ela faz uma coisinha assim, aí você já endeusa. Né? E ele diz assim: muitas vezes, basta que você faça uma pequena coisa contra o interesse pessoal dele, e aí, ó, ele já pula, como diz o povo por aí, pula nas tabancas. Aí você vê, não é tão bom assim como eu imaginei. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra quanto se patenteia. Todos o admiram como se for um fenômeno. Então, quando você vê alguém fazendo alguma coisa de total falta de interesse pessoal, você fica assim. É tipo assim, aquelas pessoas que de repente encontram uma carteira com muito dinheiro. E essa pessoa é uma pessoa paupérrima, uma pessoa simples, humilde. Porque ser um rico que encontra uma carteira, vamos dizer, um rico, uma pessoa que não precisa, né? Uma pessoa que tem muita grana. Aí essa pessoa encontra uma carteira com R$ 3.000. Ela devolve, você fica assim, isso é natural. Ele não precisa, né? Ele não precisa desses 3.000, fica devolvendo. Você acha normal? Ele não precisa, está devolvendo. Mas imagina uma pessoa, um gari, morador de rua, uma pessoa, né? Assim, encontra uma carteira que tranquilo. Vai até a polícia, vai a algum lugar e devolve. Você fica, né? Fenômeno. É fenômeno, não é fenômeno, é obrigação. Então, ele disse aqui, né? Desinteresse ao contrário, apenas coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se atém aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. E depois ele disse, o verdadeiro desinteresse é quando ainda tem na Terra, que quando esse desinteresse, é do penúltimo parágrafo, se patenteia uma pessoa pobre, com poucos bens, faz, devolve uma certa quantia, todos o admiram. Sai até do Jornal Nacional, não sai?
sai do Jornal Nacional, como se aquilo for um fenômeno. Não é, é uma obrigação. Não é fenômeno. Você encontrou algo que não lhe pertence, né? Tem ali alguma coisa que eu diga para você, indique a você, vai lá e devolve a pessoa. E não embolsar aquilo que não é teu. Agora, quando essa pessoa faz isso, a gente fica achando fantástico, extraordinário, como se fosse um fenômeno. Aí ele fala: as coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Todos nós ainda somos bastante apegados às coisas materiais, né? Porque quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado futuro. Então, a gente tem que começar, né? E aos poucos, se desligando um pouco dos bens materiais. É lógico que nós ainda somos espíritos de terceira ordem. Então, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai se desligar totalmente dos bens materiais. Mas a gente já pode começar e fazendo um exercíciozinho, né? Você hoje começa se desligando um pouquinho, amanhã você vai se desligando um pouquinho mais, depois você vai se desligando um pouquinho mais. Você está observando o que ainda para você constitui muito apego. É justamente ali que você vai aos pouquinhos se liberando, entendeu? Vai ali aos pouquinhos fazendo esse movimento. Porque ninguém vai querer que você, de um dia para o outro, se mostre totalmente desapegado. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Né? Essa coisa de que tem que fazer, ser forçado. Nada pode ser forçado. Nada. Tudo tem que ser, entendeu? De espontânea vontade. Você tem que compreender por que você precisa fazer aquilo. E você mesmo vai se liberando. Não é uma pessoa chegar assim, por exemplo, a Denise. Vamos dizer que a Denise tem apego a alguma coisa. E alguém saiba. Aí, olha, a Denise sabe. Aí a Denise vai dizer assim: eu sei que a Denise é apegada a isso. Eu vou pegar essas coisas que a Denise é apegada e vou ficar. Está errado. É a pessoa que tem que fazer isso, não o outro. Eu não fica pegado com isso, então eu vou dar as coisas dela para se desapegar. Não, é que tem que fazer o aprendizado. É a criatura que tem que analisar, ver o que ela pode fazer e ela vai fazendo. É assim, porque tem gente que não compreende isso. Acho que eu vou ajudar ela a se desapegar, vou dar as coisas dela. Não é assim. Não é dessa jeito que funciona, né? 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento. Isso é importante. Que prodigalizam. É aquelas pessoas que gostam de dar em grande quantidade. Acabam dilapidando o próprio patrimônio. Aquelas que gastam demais, porque elas se dizem desinteressadas. E a ela dilapida, joga tudo fora. Eu não ligo para isso. Então, é preciso ter o quê? Discernimento. A mãe do Beto aqui, né, minha sogra, ela dizia assim: dê as coisas de forma que, que você não precise pedir depois. Entendeu? Dê as coisas de forma que você não pensa. O que adianta você dilapidar o seu patrimônio? E depois você ficar assim, eu tenho um lugarzinho para eu dormir? Tem um prato de comida para me dar? Ah, eu vou dar tudo, porque eu estou interessado no dinheiro. Está todo o dinheiro, tudo. Que você depois sai com o pires da mão pedindo. Faltou discernimento, né? Faltou. Jesus não pediu isso. Lembra de Saqueu?
Zaqueu não disse para Jesus, Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho. Não, eu vou devolver aquilo que eu peguei a mais, lembra? Que eu peguei a mais, que como cobrador de impostos, ele pegava mais. E se alguém tiver sido muito prejudicado, eu darei até o dobro do que eu peguei mais. Porque ele vai devolver o que, ele, que não é dele. Ele vai devolver aquilo que ele não pegou, que ele não recebeu, honestamente, não é assim? Se tem, ele disse para Jesus: se tiver alguém a quem eu prejudiquei e coletor de impostos, né, eu vou devolver o que eu peguei, que não é meu. E se eu tiver prejudicado muito essa pessoa, eu vou devolver mais. Eu vou ficar com o suficiente para eu sobreviver bem com a minha família. Porque ele tinha responsabilidades, ele tinha família. Então não adianta ele dar tudo e deixar a família dele passando fome, para dizer que é generoso. Não é? Não adianta. Não adianta ele dar tudo e deixar a família passando fome. Não. Ele disse: eu vou dar de forma que não me falte. Não preciso do excesso. Eu vou continuar minha vida aqui honestamente, trabalhando, porque ele também não disse para Jesus que ia parar de ser coletor de impostos. Era o emprego dele. Mas que ele ia procurar ser honesto. Né? Então, ele diz aqui, Kardec pergunta, há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por nos não saberem dar emprego criterioso. E algum merecimento dessas pessoas, digo, tem o do desinteresse, porém não o bem que poderiam fazer. Tudo bem, eles são desinteressados, mas eles poderiam praticar o bem e não praticaram. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida, que é esse de dilapidar o seu patrimônio, gastar dinheiro adoitado, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A gente não vê isso. Às vezes a família, né, o pai, desencarna, deixa um comércio, né, para o filho, deixa tudo direitinho para o filho seguir em frente, né? E o que, que o filho faz? Estoura tudo, acaba com tudo. A família fica na miséria. É o que ele fala aqui. Isso é falta de juízo. A riqueza, assim, como nos é dada a uns, para ser aferrolhada num cofre forte, também não é. A outros, para ser dispersada é outro. Quer dizer, quando você tem bens materiais, quando você tem uma vida farta, graças a Deus você tem uma boa situação financeira, você não deve também trancar o dinheiro no cofre e não dar nada a ajudar ninguém. Mas também é para você estourar essa riqueza. Tem uma coisa que é mão de vaca, que não divide nada, não ajuda ninguém, aquele mão aberta demais que sai usando dinheiro sem ter uma organização. Representa essa herança, esse dinheiro, essa posse, um depósito de que uns e outros terão de prestar contas. Porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então, de repente, você poderia ter usado aquele dinheiro, que era muito, para ajudar pessoas, né? De repente, ajudar crianças carentes, famílias carentes, construindo casas, servindo cesta básica, oferecendo remédios, né? Ensinando educação de jovens. Você poderia, quer gastar seu dinheiro? Gaste assim, então. E não gastar com pessoas que não precisam.
com os parceiros, nas noitadas da vida, que não precisam. Verifica, olha um pouquinho, é só olhar um pouquinho em torno e você vai ver pessoas precisando. Usa da sua inteligência, da sua criatividade, peça ajuda a pessoas. Como é que eu posso fazer? Né? Ofereça uma cesta básica, registre, faça um registro de famílias carentes. É tão fácil fazer isso, né? Não falta família carente. Vai numa comunidade, né, que você saiba que tem a segurança, procure famílias carentes, faça o cadastro. Todo mês ofereça àquela família uma cesta básica, né? Ajude, veja as crianças. Poxa, quantas crianças gostariam de ter um computador e não podem ter? Quantas crianças poderiam estar fazendo um curso de computador? Ofereça, abra um curso de computação para crianças carentes, ensinar uma língua, uma prática esportiva. Financie isso. Olha quanto bem você pode estar fazendo com o seu dinheiro. Ao invés de ficar gastando com noitadas, com festanças, com besteiras. Né? 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando, vamos sublinhar a palavra esperando aí, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida, e que lá venha a ser melhor a sua situação. E essa preocupação lhe prejudicará o progresso, né? Então, tem aquele que diz assim: não, eu vou praticar caridade aqui para todo mundo. Eu não quero receber nenhuma recompensa aqui na Terra. Estou praticando a caridade, mas não é para receber recompensa aqui na Terra. Eu quero é garantir o meu espaço nos planos celestes. Eu quero que os espíritos vejam o quanto eu sou boa, o bom, e reserve para mim, no céu, quando eu desencarnar, um espaço próximo a Jesus. É isso que ele pergunta. E os espíritos respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com total desinteresse, né? Nada de você ficar, eu vou praticar o bem para garantir um lugar para mim no céu, né, bem confortável. Você deve fazer o bem porque você gosta de fazer o bem. Não importa se você vai ser reconhecido aqui na terra, não importa se você vai ser reconhecido no céu. Você deve procurar fazer porque você gosta de fazer o bem, porque você gosta de ver a alegria no rosto de uma criança, que isso alimenta a tua alma. Você gosta de fazer o bem. Você quer ver as pessoas felizes como você está feliz, né? Então, é o que ele diz, sem desinteresse total. Gente, eu vou encerrar por aqui hoje, um pouquinho mais cedo, um pouco mais de espaço para o curso de dramas da obsessão, para ver se a gente consegue encerrar hoje. Se não, se a gente não conseguir encerrar hoje, vai ficar uma folhinha só do livro para a próxima semana, né? Então, como a gente tem aí umas 4 folhas para estudar, então vamos encerrar hoje, não é porque a gente termine um pouquinho mais cedo o drama da obsessão, não tem problema? A gente comenta, faz algo, mas vamos encerrar isso mais cedo para a gente fazer o curso tranquilo, ir lendo com tranquilidade, fazendo os comentários com tranquilidade, tá bom? Então, semana que vem, dia 10, a gente vai começar na questão 897A. 897A. Deixa eu ver aqui que a minha câmera, ela é danada para desligar. 897A, dia 10/8/26. Gente, veja só como a coisa passa rápido. Próxima aula já é dia 10. Perceberam? A coisa passa. Nossa Senhora! Né?
de uma rapidez que a gente fica assim até espantado, né? Então, 897A será ano que vem. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Pai todas essas bênçãos, todos esses esclarecimentos que a gente tem recebido, né, do plano espiritual, que a gente possa ir organizando nosso pensamento, que a gente possa realmente buscar essa modificação em nós mesmos, que se faz necessário. Eu, às vezes, fico pensando, meu Deus do céu, por que será que a gente está, de uns tempos para cá, né, sempre tocando na mesma tecla? Eu acho que é para a gente despertar e ver que os tempos são chegados, a hora da separação do joio e do trigo. Então, nós precisamos trabalhar mais o nosso coração para realmente darmos aquele salto de qualidade, para nos tornarmos mais rapidamente homens de bem. Porque, como diz os amigos espirituais, né? Tem muito trabalho para ser feito e Jesus conta conosco. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E hoje nós teremos também a nossa palestra pública, que vai falar sobre temas muito importantes. E vai fazer a nossa irmã Rosane Sodré. Espero que todos possam estar presentes conosco hoje às 18h30. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. 5h15 a gente retorna, tá, gente? 5h15 em ponto, para a gente começar o nosso estudo da última aula do livro Dramas de Obsessão. Carmen, faz a nossa palestra, nosso preparo, nossa prece da palestra. Falou, minha amiga. Um beijo no coração de todos aí. Vamos dar uma paradinha aqui.